Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, Jesus disse: E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós. No mundo animal, quando surge uma situação de perigo, geralmente eles se amontoam, eles se ajuntam ao máximo com o objetivo de se protegerem. Por vezes, os maiores e mais fortes se posicionam ainda estrategicamente ao redor dos mais fracos. Assim acontece com Deus e a humanidade. Deus reúne os seus filhos e os protege. Na nossa vida social ou cristã, ela não é nada sem a proteção do nosso Deus. É necessário que cooperemos com os demais irmãos e irmãs na realização desta vasta obra de Deus e contemos sempre com Ele. A palavra de Deus nos mostra que a unidade na igreja, que somos nós, é desejo e preocupação de Jesus desde sempre. Por isso, o relacionamento de irmãos, de união entre os irmãos, os membros da igreja, entre si, deve ter como espelho a relação de Cristo Jesus com Deus e Pai. Uma unidade tal que testemunha a presença de Cristo em seu meio. A relação de Jesus com a sua igreja é a base e a força que tem para se manter num só corpo, que depende de todas as partes, necessita de todos, sem distinção, mas principalmente da cabeça, que é o próprio Cristo, que nos une e nos move através do seu amor. Como o apóstolo Paulo fala a respeito em 1 Coríntios capítulo 12. A motivação é o consolo de que o Pai ama a sua igreja e como ama o seu Filho Jesus. Com sua vinda, Jesus tomou e tornou o nome de Deus conhecido no mundo. A igreja precisa estar sempre enraizada no mesmo propósito de continuar levando Cristo para todos. Esta é a razão da igreja existir. Ela não está aqui por acaso. Por isto, o combustível para movimentar cada um de nós em direção a um mundo que não aceita a palavra, a um mundo que é totalmente pessimista com relação ao Evangelho, encontramos no próprio Cristo, que nos abastece através da palavra e da Santa Ceia, colocando-nos em comunhão. E a cada novo dia, quando recebemos um carinho de um familiar, dos amigos, daqueles que verdadeiramente se importam com a gente. Mas eu pergunto, como andam os nossos laços de relacionamento? Como anda a nossa união com o próximo? Como está o teu relacionamento com os teus irmãos na fé? Como está o teu relacionamento para com o teu pastor? Como está o teu relacionamento para com o teu cônjuge, com a esposa, esposo? Como você tem cumprido o mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe? Você tem honrado teus pais ou tem sido motivo de choro e de lágrimas que os tem envergonhado? Por isto, é difícil imaginar que entre cristãos hajam desentendimentos entre irmãos da fé, que falem mal de pastores, que tenham brigas no casamento, que envergonhem seus pais. Sim, é difícil de imaginar, mas, na verdade, o orgulho, a arrogância, a prepotência acompanham o ser humano e também atacam aos cristãos. Fato é que o pecado atinge a todos e nós devemos lutar contra o pecado. Como cristãos, devemos lutar contra o egoísmo, contra o orgulho, a vaidade, outros sentimentos danosos que fazem com que olhemos simplesmente para nós próprios e para a nossa vontade, esquecendo-nos do nosso semelhante, de suas necessidades e particularidades. Precisamos, então, aprender a respeitar opiniões diferentes, gostos diferentes. Precisamos ser capazes de manter o diálogo e entendimento com quem pensa diferente da gente. Não devemos impor a nossa vontade. Mas cuidado com brigas, com divisões, desavenças.
Se não houver humildade, companheirismo, arrependimento e perdão, nossas relações não vão resistir e união também não vai existir. Sabemos que os problemas sempre existirão, as dificuldades, as intrigas, as mentiras e coisas que o diabo semeia constantemente em nossa vida, elas vão existir. Elas continuarão sendo plantadas em nossos corações e fazendo com que, de todas as formas, nos afastemos de Deus e sejamos enfraquecidos. Então, como cristãos, precisamos lutar contra esses sentimentos. Deus promete que a sua igreja vai permanecer até o fim. E nós precisamos estar atentos porque o diabo quer nos derrubar, quer dividir a igreja, quer dividir a nossa família, quer nos afastar em nossos relacionamentos como pais e filhos, ou filhos para com os pais. Se não nos unirmos, se não nos fortalecermos pensando que sozinhos vamos dar conta do recado, nós corremos o risco de afundar. Por isso o apóstolo Paulo faz a comparação da igreja com o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 e 26, ele diz: desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Ao mesmo tempo, ele diz: se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Então, amados, Davi disse no Salmo 133, versículo 1, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. Vivamos unidos. Quebremos todo o nosso orgulho, arrogância e prepotência. Reconheçamos que somos pecadores sem apontar o dedo um para o outro. Sejamos humildes, vivamos unidos no corpo. Cristo é a cabeça, a direção. Se os animais conseguem ter união e se proteger uns aos outros, muito mais nós que somos filhos de Deus. Nós que somos cristãos abençoados e protegidos pelo Pai. Por isso, nós todos somos protegidos por Deus para amar e proteger aos nossos. Então, que unidos possamos cuidar uns dos outros. Deus te abençoe e abençoe nossa vida de união para com o nosso semelhante. Amém. Você não é inscrito no canal? Se inscreve.